Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Venha comigo, vamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Se nessa tarde, neste momento, você tem um tempinho, tire esse tempo para meditar na palavra do nosso bom Deus. Eu não estou aqui para chamar a sua atenção para mim, não. Eu estou aqui para chamar a sua atenção perante a um Deus que nos conhece, o Deus que sabe do nosso deitar, do nosso levantar, o Deus que conhece os nossos pensamentos, o Deus que sabe, antes de nós falar qualquer coisa na nossa língua, ou falar algo na nossa língua, Deus já sabe o que nós vamos falar. É esse Deus que eu quero apresentar nessa tarde para a sua vida, a vida que a qual Deus te deu, a vida a qual que Deus nos deu. Porque nós não somos dono da nossa vida, nós temos um dono. E esse dono é o nosso Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que nele há. Queria lhe apresentar esse Deus poderoso. Bom, talvez você diga, não, eu já sei, já conheço. Então é bom nós meditá-lo na palavra dele. O salmista vai nos dizer, lá em Salmo capítulo 1, verso 2, vai nos dizer a seguinte forma: que nós viemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, meditar com prazer na palavra do Senhor. A diferença está exatamente no prazer, no prazer. Vamos se chegando para cá, entra aí. Eu não quero que você compartilhe nada, não. Se Deus tocar no seu coração, se você quiser e Deus tocar no seu coração, você compartilha. Se não quiser, não estou aqui para chamar a sua atenção para mim, não. Eu estou aqui para chamar a sua atenção para que Deus possa salvar a sua alma. Que Deus possa salvar a sua alma. Então eu estou aqui para chamar a sua atenção exatamente para isso nessa tarde, neste momento. Para que Deus possa salvar a sua alma. O nosso objetivo é entender exatamente a grandeza, a maravilha de Deus, para que eu e você tenha a salvação da nossa alma. Hoje em dia você sabe que o mundo corre atrás de tantas riquezas, objetivo disso, objetivo daquilo. Nós temos que aprender que o nosso objetivo é a salvação da nossa alma. Isso é a nossa maior riqueza, né? É a salvação da minha e da tua alma. Aonde que nós vamos encontrar isso? Na palavra do nosso único Deus, nosso único Deus. Por isso que você vê pessoas aí sendo levadas por tantas fábulas, né, de palavras, e não consegue entender que em primeiro lugar tem que buscar o reino do céu, como diz aqui em Mateus capítulo 6, 33. Jesus nos ensina uma forma de como buscar o reino do céu. Buscar o reino do céu em primeiro lugar, acima de tudo e todas as coisas, né? Buscar o reino do céu em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Você vê pessoas aí buscando, corre daqui, corre dali, buscando revelação de homens. Revelação disso ou revelação daquilo outro. Você que chegou aí, boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui sem pressa para falar da palavra do nosso bom Deus, né? Isso não tem coisa melhor de que nós buscar exatamente entender o nosso Criador, o nosso Salvador, porque só Ele pode nos salvar. Eu não sei as suas lutas, eu não sei as suas dificuldades, mas Deus tem providência para a minha vida e para a sua vida. Por isso que nós temos que meditar na palavra do Senhor. A diferença está exatamente no prazer, no prazer. Talvez você diz, eu já conheço a palavra de Deus. Talvez você diz, já sou um pregador, já sou um pastor. Mas Deus quer ver você com prazer meditar na palavra dele de dia e de noite. Você vê coisa aos extremos, né? Tantas pessoas trazendo os tamanhos grandes revelações. Uns traz revelações de maldições, outros traz revelações só de bênção. É cada coisa que nós ouvimos todos os dias, né? De várias maneiras, de várias formas. Eu digo para você e para mim também que nós temos que nos aperfeiçoar na palavra do
verdadeiro Deus, porque enquanto eu e você corremos atrás de revelação disso, revelação daquilo outro, nós esquecemos que temos que obedecê-lo, a palavra de Deus, temos que colocar em prática a palavra de Deus. Então, às vezes eu vejo pessoas, aqui mesmo na plataforma, né, só revela maldições e as pessoas vão atrás disso. Meu amado, meu irmão, a gente tem que entender, aquele que é nascido de Deus, Deus nos protege do maligno, Deus nos protege. Então eu e você teremos que crer. A palavra de Deus, ela é repleta sim de revelação, a palavra de Deus é repleta sim de bênção, mas nós temos que entender a posição que nós temos que nos posicionar. Por exemplo, se você for ler lá em Deuteronômio 28, né, lá vai nos dizer claramente, se quiser ouvir ao Senhor, atentamente ouvir a voz do Senhor, colocar em prática, obedecê-lo, a palavra de Deus, pode ter certeza que as bênçãos te alcançarão. Mas nós temos que fazer da maneira que agrade os olhos de Deus, a maneira que Deus possa nos atender. Deus não vai passar por cima da palavra dele para atender eu e você. Não, Deus não vai passar por cima da palavra dele para nos atender. Ele vai nos atender de acordo com a palavra dele. E as pessoas, infelizmente, esquecem disso. E ele vai atender aquele que tem compromisso com a palavra dele. Ele vai guardar todos aqueles que têm compromisso com a palavra dele. Então nós temos que criar esse hábito de viver a palavra do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Mas se nós querer, nós conseguimos vencer e ter na minha vida, na sua vida, a direção da palavra do nosso Deus. Mas o homem, infelizmente, fica inventando coisas. A palavra de Deus, ela se discerne com facilidade. Quando eu e você queremos ouvi-lo, a palavra de Deus, quando eu e você queremos colocar em prática a palavra de Deus, automaticamente a Deus vai nos dar sabedoria, nos dar discernimento a cada dia. Por exemplo, se você for ver lá em João capítulo 14, 26, o que diz ali em João 14, 26? Vai nos dizer bem claro que Jesus vai nos dizer assim que o Pai enviará o Consolador, que é o Espírito Santo, no nome dele, nos ensinará todas as coisas e nos fará a lembrar daquilo que ele tem falado, que ele tem dito. Então, o que está faltando para a nossa vida hoje, para a minha vida e a sua vida? É exatamente ter esse compromisso com a palavra de Deus. É exatamente isso, ter esse compromisso com a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia, vamos meditá-lo na palavra do Senhor. Isso é muito importante. Você nunca estará perdendo tempo, não, você está se enchendo da palavra de Deus. Rapaz, quem está aqui conosco, seu Val, que Deus abençoe, meu. Forte abraço, viu? Se nós for lá em Salmo, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Se nós for em Salmo capítulo 1, a qual muitas pessoas têm esse salmo já de cor, já conhece, né? Olha o que diz aqui a palavra do nosso bom Deus, para que a gente não venha dar gritos vazios, não é isso? Quantas pessoas que nesses momentos, nesta hora, elas estão gritando de pavor, de desespero, quantas pessoas estão gritando de sofrimento. Realmente o sofrimento é verdadeiro, é real, né? São sofrimentos de várias formas, de várias maneiras, que as pessoas já não suportam mais. Mas a pessoa que ela grita sem Deus, o próprio Deus compara como gritos vazios. Grito vazio. Quando você grita através da fé em Deus, através do Senhor Jesus Cristo, o seu grito é válido. O seu grito será válido, porque você está gritando com fé, com determinação. Mas isso só vai acontecer se a nossa vida estiver baseada exatamente na palavra de Deus.
Quando você grita, Deus ouvirá. Isso aí está lá em Jó 35, 13. Vai nos dizer que Deus não ouve gritos vazios. Você acha que quantas pessoas que neste momento estão gritando de dor, desespero, outras querendo dar cabo à própria vida, outras estão nos hospitais entre a vida e a morte, outras estão em situações extremas, estão gritando, mas são gritos vazios. Nós temos que aprender que o nosso grito ele é válido quando está exatamente alinhado com a palavra de Deus mediante a fé, e nós vencemos os obstáculos, a situação, seja ela qual for a dificuldade, Deus fará você sobressair, mas nós temos que estar exatamente de acordo com a palavra dele. Por isso que você vê pessoas, elas correndo de um lado para o outro, pessoas buscando revelação disso, revelação daquilo, outros, e aí tem aqueles aproveitadores, bem verdade, de ensinar a palavra de Deus. Em Oséias, capítulo 4, verso 6, vai nos dizer que o povo sofre por falta de entendimento. Hoje está igual, está exatamente igual. O povo está sofrendo por falta de entendimento da palavra de Deus, porque os pregadores e muitos por aí, não ensinam o verdadeiro evangelho genuíno, a palavra de Deus verdadeira. Elas não ensinam a maneira e a forma como a pessoa se apegar a Deus, como a pessoa largar os pecados, largar as imundícias, que é abominável a Deus e condena ela ao inferno. As pessoas, os pregadores, a maioria não ensina exatamente como a pessoa entender a palavra de Deus e ela viver a palavra. Aliás, lá em João capítulo 15, que fala da videira verdadeira, no capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus vai me dizer da seguinte forma: aquele que estiver em mim dará muitos frutos. Porém, aqueles que não estiver, quer dizer, sem Jesus, ele diz ali no finalzinho, sem mim nada podeis fazer. Aqueles que não estiver nele, quer dizer, nada podeis fazer. Quantas pessoas, talvez você é uma dessa, tem às vezes situações que você quer resolver da sua forma, da sua maneira, são situações que estão fora do seu alcance. E Jesus, ele diz bem claro, que está dizendo, é o dono da vida, é o dono da minha vida e da sua vida. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Você acha quantas pessoas que nesse momento, estão tentando resolver as situações da maneira dela, da forma dela, estão em planto de desespero. Mas falta alguém dirigir e falar, olha, sem Jesus você não vai conseguir. Você tem que alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Deus não vai atender eu ou você fora da palavra dele. É impossível isso. Deus só vai nos atender se nós estivermos de acordo, a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa fé, a nossa perseverança estiver exatamente alinhado com a palavra dele. Pode ter certeza que ele vai nos atender por causa da palavra dele. Não é porque vocês são melhor do que ninguém, não, é por causa da palavra dele. Quando nós se posicionamos, nos colocamos da maneira que a palavra de Deus possa realmente, que Deus, aliás, possa nos atender através da palavra dele. Então Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então hoje em dia está faltando isso, pregadores que ensinam o verdadeiro, genuíno, o evangelho genuíno, a palavra de Deus verdadeiramente. Falar para a pessoa, você tem que sair do pecado, do adultério, da mentira, do engano, das situações que só te complica perante o Senhor. Mas a maioria não fala isso, não fala. Só fala que a pessoa vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter portas abertas, vai ter tantas coisas na vida dela. Tem sim, Deus tem poder fazer muito mais que isso. Mas lembre-se, você tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Quero dar paz aqui, boa tarde a você que está chegando, que Deus abençoe sua vida. Se você puder, fique aí um pouquinho, vamos compartilhar a palavra de Deus, abre a sua Bíblia, vamos ler, é a única maneira, nós temos que ler a palavra de Deus, meditar. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Salmo, que eu ia ler, até agora não consegui ler ainda, em Salmo capítulo 1, verso 2, que diz assim, ante o seu prazer está na lei do Senhor.
Aonde que está o nosso prazer? Será que o nosso prazer está realmente em buscar entender o Criador? Será que o nosso prazer na época de hoje realmente está em fazer a vontade de Deus? Será que o meu prazer, o teu prazer, realmente é buscar o reino do céu, salvação, como diz lá em Mateus capítulo 6, 33? Que Jesus vai nos alertar de tal maneira que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas na nossa vida. Aí você volta lá em Deuteronômio 28, vai nos dizer exatamente se nós ouvir, obedecer a palavra do Senhor. Nós vamos lá ler daqui a pouco lá. Se nós obedecer, ouvir a palavra do Senhor, as bênçãos nos alcançarão. Para que você ficar preocupado, correr atrás de bênçãos? A bênção maior é a salvação da nossa alma. É a salvação exatamente da nossa alma. Se tem alguém que quer nos salvar, nos libertar, esse alguém se chama Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o seu bem-estar. E aí recebe revelações que não convém de Deus. Tão cheia disso. São pessoas que só revelam maldição e as pessoas se apegam mais nisso de que a palavra de Deus. Vou estar lendo isso aqui na Bíblia também, tá? Nós temos aqui 1 João capítulo 5, verso 18, que vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o próprio Deus nos protege do maligno. E ninguém pode nos tocar, o maligno não pode tocar. Se você obedecer, ouvir a voz de Deus. Se você tem plena certeza pela fé em Cristo Jesus que você é nascido de Deus, para que dar ouvido palavras demônicas? Dê ouvido à palavra de Deus, porque elas vão sobressair na toda a sua vida, a palavra de Deus. E aí, em Isaías, não me recordo agora, saiu da mente agora, Isaías vai nos dizer exatamente que nenhuma arma forjada prosperará contra o eleito de Deus, contra aquele que teme a palavra de Deus, contra aquele que vive a palavra do Senhor, aquele que se esforça. Não é aquele que é perfeito, não existe ninguém perfeito, ser humano não. Só existe uma forma, e quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós se esforçamos por meio da fé, perseverança, no meio da luta, de situações que olha humano impossível, mas Deus está te olhando. Deus, ele vai proteger, não porque você é melhor, ou porque sabe toda a Bíblia, não. É porque você valoriza a palavra de Deus acima de tudo e todas as coisas com a sua vida que ele te deu. Você acha que Deus vai deixar você de fora mediante uma luta, uma guerra? Claro que não, porque você está vivendo a palavra dele é o próprio Jesus Cristo. E aí dá tristeza na nossa alma quando você vê pessoas dando ouvido a fábulas, esse evangelho com facilidade, que não conduz a alma da pessoa para a vida eterna, não leva ela para a vida eterna, aonde Jesus diz que a porta, esse evangelho é a porta larga. O evangelho genuíno, verdadeiro, é aquele que vai contra os nossos desejos, contra a nossa carne, que realmente nos aperta. E aí Jesus diz que a porta, ela é a porta do verdadeiro evangelho, ela é estreita, o caminho apertado. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu não sei o quanto você tem errado, eu já errei, já quebrei tanta cara, na minha vida, mesmo servindo a Deus, tá? Mas eu busco uma coisa, sempre tenho isso dentro de mim para a misericórdia do nosso Deus, pela misericórdia do nosso Deus. Eu quero o evangelho genuíno, verdadeiro, aquele que diz que eu tenho que sair do pecado, tenho que sair da mentira, do erro, do adultério, tenho que sair de tudo aquilo que me condena perante a Deus e me lança para o inferno. Eu quero esse verdadeiro evangelho, não aquele evangelho do oba-oba, bajula, aquele oba-oba que Deus vai te abençoar se você não está realmente obedecendo a Deus. Então eu não quero esse evangelho
fácil. Não, isso aí tá cheio. Eu tenho que querer um evangelho que me conserta, um evangelho que me coloca na posição que Deus possa se manifestar ao meu favor. E a única maneira de eu entender isso é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Veja só, se você puder abrir a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, vamos meditar. O tempinho que nós temos aqui, vamos meditar na palavra de Deus. São Paulo disse aqui: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandiosamente, tá bom? Está dizendo a verdade, pode escrever aí, fica à vontade. Se tiver alguma passagem aí, pode escrever também, tá? Porque nós não sabemos todas as passagens da Bíblia, né? Mas vamos meditar aqui, vamos tá participando aqui da palavra de Deus, do banquete, né? Banquete celestial, que é a palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu, a água viva, a fonte de água viva, é a palavra de Deus, né? Olha o que diz aqui, ó: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Meu amado, minha amada, a nossa dificuldade está exatamente aqui. As pessoas, elas querem Deus, ela quer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus sara, que Deus transforma ela, que Deus tira ela de qualquer situação. Mas elas não têm prazer para servir a Deus. Elas não têm prazer para largar o pecado. Elas não têm prazer de meditar na palavra do Senhor. Você pode entender a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Você pode ler muito bem, pode explicar muito bem, mas se você não tem prazer, não tem como o Espírito Santo te revelar. Não tem como o Espírito Santo te dar sabedoria, discernimento, para discernir o bem e o mal. Então, por isso que nós temos que ter prazer na palavra do Senhor. Isso, eu quero deixar bem claro que nós temos que colocar esse hábito dentro de nós. Nós somos cheios de hábitos do mundo, mau costumes de coisas do mundo. Nós temos que eliminar essas coisas e criar dentro de mim e de você o hábito de ler a palavra de Deus com prazer. A diferença está exatamente num prazer. Se nós ler sem prazer, não adianta nada. Por exemplo, você tem certeza disso no sentido, quando você vai fazer qualquer coisa, faça algo do dia a dia que você faz normalmente. Quando você faz sem prazer, você não tem resultado como esperava. Mas quando você faz com prazer, até no seu trabalho, faça lá o seu trabalho, seja lá qual for ele, que todo trabalho é digno, tá? Faça com prazer, para ver se você não vai ter resultado imediatamente, em todo sentido. A palavra de Deus, ela só tem resultado na minha e na tua vida quando nós praticamos ela com prazer. Quando nós praticamos com prazer, nós vamos entendê-lo com facilidade, porque lá em João 14, 26, repito, Jesus diz que o Pai enviará o Consolador em nome dele, que é o Espírito Santo, e nos ensinará todas as coisas, e nos fará lembrar daquilo que ele tem dito. Então tem coisas que o Espírito Santo vai ter facilidade de nos ensinar, porque nós estamos buscando com prazer, ler com prazer a palavra de Deus. E tem coisas que, infelizmente, por causa da teimosia do ser humano, teimosia do coração do homem, tem coisas que a pessoa só vai entender na hora da dor, na hora da luta. E Deus quer isso? Não. Mas infelizmente, tem coisas que nós sabemos na Bíblia, mas não colocamos em prática. Mas na hora da dor, do sofrimento, nós vamos lembrar. E aí nós temos a revelação daquela palavra, daquilo que Jesus tem dito. Então por isso que é bom nós entender a palavra, como diz lá em Efésios, né? Em Efésios, capítulo 6 lá de Efésios, vai nos dizer que nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus, para suportar os dias maus. Então por isso que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus bem antes, está preparado para a guerra, está preparado para a luta. Mas infelizmente as pessoas não querem isso, elas querem ter a facilidade de vencer o mal. Ninguém vence o mal sem Jesus Cristo, é impossível. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É impossível você querer vencer as coisas da sua maneira, da sua forma. Aí você vê um bocado de gente pregando, aqui mesmo na plataforma, né? Pregando que você vai receber isso, você vai receber aquilo outro. Quando não é isso, revelação de bênção, revelação de maldição. Pô, isso dá uma revolta danada, porque
Se você é nascido de Deus, o maligno não te toca, meu amado. Não dá ouvido a essas fábulas mentirosas do inimigo. Eu vejo aqui, que Deus está me mostrando que fizeram a macumba, fizeram isso, por isso sua vida está assim. Para com isso, meu irmão. Perca tempo com isso não. Se deleita com prazer na palavra do Senhor, porque Ele te guardará. Ele enviará anjo, Ele enviará, seja lá o que for, para te guardar, para te proteger, porque Deus é Deus para fazer muito mais. E nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Hoje em dia, as pessoas não valorizam mais a palavra de Deus. Quando você vê alguém falando da palavra de Deus, as pessoas te viram as costas. As pessoas não valorizam. Porque o que vai fazer você sobressair mediante qualquer situação é a palavra de Deus, se ela estiver viva dentro de você. E voltando lá em João 15, Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira, nós somos um ramo e o Pai é agricultor. Nós temos que ser um ramo vivo, e para nós ser um ramo vivo, temos que estar na videira. E a videira é o Senhor Jesus Cristo. A videira é Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar com prazer a palavra do Senhor. Eu sei que muitas pessoas não gostam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente ela nos corrige, isso em toda hora. A palavra de Deus sempre vai nos falar não, para mim e para você, sempre ela vai nos falar não. Porque o nosso coração, lá em Jeremias 17, vai dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então sempre a palavra de Deus vai dizer não para o nosso próprio bem, a salvação da nossa alma. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus. Por isso que nós temos que nos esforçar por meio da fé em Cristo Jesus para viver a palavra, a verdadeira e genuína palavra do Senhor. A genuína palavra do Senhor. Olha o que diz aqui em João, 1 João, aliás, em 1 João vai nos dizer exatamente que Deus nos guarda do maligno, se nós estiver vivendo a palavra dele, é claro. Em 1 João, olha o que diz aqui, capítulo 5, verso 18. Vamos falar assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em prática, nem não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus, o maligno, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Veja só, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Meu amado, você parou para pensar nessa palavra? Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. E o maligno não toca. Por quê? Porque Deus guarda. Deus guarda. Então por isso que você tem que examinar as escrituras com prazer. A diferença está aí. Quando você tem prazer de examinar as escrituras, ler, como diz lá o salmista, repito novamente, quando nós criamos esse hábito de ler a palavra do Senhor, meditar de dia e de noite com prazer, então o Espírito Santo vai nos ensinar, o próprio Deus vai nos ensinar. Por quê? Porque Ele vê em mim e você o prazer de ter a palavra dEle, de obedecer a palavra dEle, de ler a palavra dEle exatamente com prazer. Essa está a diferença. A diferença está aí. Não é quem sabe da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é quem obedece com prazer a palavra dele, é quem medita na palavra dele de dia e de noite com prazer. Isso está a diferença. Mas as pessoas, infelizmente, muitos não querem a palavra de Deus. Eu falo, porque a palavra de Deus é contra todos os nossos desejos, nosso prazer. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso, porque se Deus deixar nós andar pela por conta, aliás, do nosso próprio coração, se Deus deixar nós viver nos desejos, nos prazeres do nosso coração, nós vamos nos destruir a nós mesmos. Nós destruímos a nós mesmos.
E está lá em Salmo 81. Ele diz: meu povo não quis me ouvir, Israel não quis dar ouvido às minhas palavras. É o mesmo Deus. Por isso que nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Por isso que nós temos que ouvi-lo, a palavra de Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa perseverança. Eu sei que o evangelho genuíno, a verdadeira palavra de Deus, não agrada muita gente. É tanto, se eu tivesse que revelando só bênção na sua vida, ou revelando até mesmo um bocado de maldição, né? Que Deus está me mostrando isso, que Deus está me mostrando está na palavra dele, está aqui. Mas ninguém se interessa. Não, as pessoas não se interessam. Elas se interessam em coisas, em fábula. Você que corre, deixa eu falar uma coisa para você. Se quiser ficar bravo comigo, pode ficar. Pode ficar bravo. Eu não sou melhor que você em nada. Não sou melhor que você. É pela misericórdia de Deus que eu estou vivo e estou aqui. Veja só. Você que fica correndo de um lado para o outro, vai num canto, vai no outro, é porque ali tem um pregador que revela, aquela outra tem uma mulher ali que revela, que isso, que aquilo outro revela, aquela igreja lá tem revelação, vai vir um pregador em tal lugar que tem revelação disso e revelação daquilo lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Você sabe por que você está perdendo o seu tempo? Porque você que corre atrás de revelação de homens, revelação disso, revelação daquilo outro, é porque você nunca quer ter um compromisso com Deus. Sequer você nem lê Bíblia, nem ora, nem jejua. Você entendeu? Porque você não quer ter um compromisso com Deus. Mas você quer ter revelação disso, revelação daquilo outro. Você sabe que em Isaías, capítulo 45, Isaías, vai nos dizer, Deus vai dizer para aquele povo naquela época, é o mesmo que está acontecendo hoje: vocês não querem conselhos meus. Você prefere tomar conselho um do outros. Mas vocês não querem o verdadeiro Deus. Você não quer obedecer o verdadeiro Deus. Deus, ele fala: eu sou o Senhor, o único Deus que pode salvá-lo. E as pessoas continuam correndo atrás de promessa de homens. Para com isso. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite com prazer. E você vai entender as revelações divinas da palavra de Deus no seu íntimo coração. E as pessoas ficam tordoadas de várias maneiras. E aí você vê, vou falar mesmo, você vê tanto tipo de campanhas. Campanha disso, campanha daquilo outro, em igreja hoje em dia, campanha para tudo. A palavra de Jesus foi aniquilada, infelizmente. Porque eles pregam a palavra de Deus e mais alguma coisa. A palavra de Deus e mais uma caneta. Ó, você vai adquirir essa caneta aqui, o que você escrever no papel, Deus abençoar, meu irmão. E Jesus fica onde? Aonde que fica Jesus na sua vida? Porque se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, se você crê que a palavra de Deus é suficiente, que pode tirar você da morte, que pode tirar você da perdição, da imundícia, seja lá qual for, pode tirar você do inferno, te guardar, te lavar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você só depende de Jesus e mais nada, somente de Jesus Cristo. Obedecê-lo a palavra dele, pode ter certeza que ele vai guiar você pelos caminhos que te conduzem à salvação, à vida eterna. Não precisa ficar inventando isso, inventando aquilo outro. Muitos pregadores e muitos pastores, você sabe o que eles estão fazendo hoje? Tirando a fé da pessoa que está depositada em Jesus. Está transformando as pessoas em Tomé. Em Tomé. Porque Tomé ele teve que tocar na ferida de Jesus para crer. Tem que tocar. As pessoas hoje em dia ouvem a palavra de Deus, ouvem o ensino de Deus, mas elas têm que tocar em alguma coisa para crer. Tem que tocar no copo d'água, tem que tocar numa caneta, tem que escrever no papel, porque Deus vai abençoar. Pois é uma fé de Tomé. É uma fé de Tomé, porque Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Por isso que está essa decadência de sofrimento de pessoas, porque não quer o verdadeiro evangelho genuíno.
Porque ó, o verdadeiro evangelho genuíno, a palavra de Deus, vai dizer para ela que não pode, ainda mais na época de hoje. Muitas coisas a palavra de Deus vai dizer que não pode. E aí elas preferem levar do jeitinho delas. Meu irmão amado, deixa eu falar com você. Não vai adiantar eu ou você buscar ser um cristão da maneira que nós achamos, ou da maneira que nós pensamos, porque não vai adiantar nada isso aí. Você vai perder o seu tempo, eu vou perder o meu tempo, e por fim acabar no lago de fogo. Porque está bem claro, todos aqueles que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo de Apocalipse. Vai me dizer bem claro isso aí. E nós temos que estar atento o verdadeiro, genuína palavra de Deus para a nossa vida. E as pessoas não querem libertação através da palavra de Deus, não. Elas querem uma libertação através do que Deus vai revelar para ela. Pois é, a revelação é essa aqui, a palavra de Deus, a genuína palavra do Senhor. Por isso temos que meditar de dia e de noite com prazer na palavra do Senhor. Se não for isso, nós vamos só perder tempo. Então tem muita gente só crê na palavra de Deus se tiver alguma coisa para entregar na mão dela. Aí ela crê que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo outro. Então a palavra de Deus ela acaba de descartar exatamente naquele momento. E aí ela se torna ter uma fé de Tomé. Alguém fala a palavra de Deus para ela, ela não crê. Alguém fala de Jesus para ela, ela não crê. Mas se falar de Jesus e der uma caneta que ela vai escrever, aonde ela escrever com aquela caneta, Deus vai abrir a porta e abençoar. Então é uma fé de Tomé. Uma fé de Tomé. Se quiser ficar bravo comigo, pode ficar. Eu não estou pedindo para você compartilhar nada não. Por quê? Eu não peço para você, porque eu não estou chamando sua atenção para mim. Estou chamando sua atenção para a salvação da sua alma, para com Deus em Cristo Jesus. Você vê tanto pregadores, não sei se eu chamo de ser pregadores, chega aqui na plataforma, exatamente o que elas falam. Você vai compartilhar aí para 20 pessoas, para 30 pessoas, para 100 pessoas, para não sei quantas pessoas que Deus tem uma palavra profética na sua vida. Vou revelar, vou falar tudo que Deus está mandando. É mentira de Satanás. Porque tudo que Deus está mandando falar está aqui, ó. A Bíblia, a palavra dele está aqui. É a palavra dele. É a palavra dele. Essa pessoa está chamando atenção para elas. Chamando atenção para elas. Olha aqui, ó, o que vai nos dizer aqui em João capítulo 8, você está ciente disso, você já leu? 8, 32, depois no 26, diz assim, ó: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que ter prazer, meu irmão, minha irmã, em conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. A diferença está no prazer. E aí no 36 vai dizer assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem que vai te libertar? Quem que vai nos libertar? É o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Fora disso nós vamos só perder tempo. Aí você vê, olha, aquela igreja tem a noite da libertação. Aí no outro dia, na outra semana, novamente, terça-feira da libertação. Aí novamente, quarta-feira da busca do Espírito Santo. E aí vai emendando uma coisa com outra. Aí volta tudo de novo. Aí a pessoa não sai dali, ó, daquele primeiro degrau. Ela não sai. Porque não desenvolve espiritualmente. Você quer desenvolver espiritualmente? Eu acatei e coloquei isso na minha vida. É meditar na palavra do Senhor. Anote isso. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite com prazer. Orar, vigiar e orar, jejuar e santificação, a qual está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aí é um conjunto para servir a Deus, é uma perseverança, é fé, é determinação para servir o Senhor. Mas infelizmente as pessoas querem tudo pronto, tudo fácil, tudo nas mãos. E aí é enganada com fábula mentirosa de Satanás.
Olha o que Deus vai dizer aqui, Isaías 45, Isaías. Abre a sua Bíblia, acompanha comigo aqui. Isaías 45. Deixa eu achar aqui. Isaías 45 vai me dizer a seguinte forma. Aliás, 45, 22. Deus diz assim: olhai para mim e sede salvo. Deus falando. Olhai para mim e sede salvo, vós, todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor Deus. Deus falando, eu sou o Senhor Deus, e não há outro. Eu sou o Senhor Deus, e não há outro. Eu e você teremos que entender isso, meu irmão. Nós temos que se deleitar na palavra do Senhor. Não adianta você querer que Deus te socorra, que Deus te salve, que Deus te liberte, que Deus te prospere, sem você se adequar à palavra do Senhor. Sem você realmente viver a palavra de Deus. Porque Deus não vai passar por cima da palavra dele para te abençoar, para te honrar. Deus não vai passar. Deus nunca fez, Deus nunca fará isso. Essa é a dura revelação. É a palavra do Senhor. Se eu e você meditando na palavra do Senhor com prazer, Deus vai nos honrar, não porque sou melhor de que ninguém. É porque você escolheu, é porque você é uma pessoa determinada, pela fé, perseverante a obedecê-lo à voz de Deus. Não importa a circunstância, a situação, se você caiu, está se levantando como eu. Nós temos que ser realistas. Não estou dizendo aqui que é fácil, mão beijada. Não, Deus, aliás, não entregou nada para ninguém de mão beijada. Pare com isso. Pessoas de querer, mas porque Deus é bom, é porque Deus é amor. Então você acha que Deus que é bom e é amor, vai entregar para você tudo de mão beijada? É assim que você acha? Você está perdendo o seu tempo. Não lute não para você ver. Não se coloque de pé para você ver mediante a misericórdia de Deus. Não se humilha perante ao Senhor. Aliás, aqui em Crônicas, você vai falando da palavra de Deus, você vai lembrando as passagens, né? Em Crônica, capítulo 7, se eu não me engano, em 2 Crônica, aliás, capítulo 7, 20, capítulo 7, 14. Olha aqui, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Diz assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha aí como é que Deus quer que nós nos comportamos diante dele. Quantas pessoas que chamam por Deus? Você acha que nesse momento você está aqui nos ouvindo a palavra de Deus, você que está do outro lado, você acha que nesse momento, quantas pessoas que ela clama por Deus nessa hora? Porque você acha que a pessoa clamar por Deus, ela está no extremo, porque o ser humano é assim, só lembra de Deus na hora da dor, só lembra de Deus, apronta tudo que é errado, pratica tudo que é errado, anda no pecado, faz tudo de bagunça que é contra Deus, mas na hora da ansiedade da morte, clama por quem? Por Deus. E Deus dá a resposta aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar em primeiro lugar, se humilhar, arrancar o orgulho, a prepotência, e aí Deus ouvirá do céu. É a única maneira de nós ser atendido. É a única maneira de nós ser atendido. Não tem outra forma, não tem outro jeito. E aí Deus, repetindo assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, é a única maneira que Deus pode atendê-lo. Mas infelizmente as pessoas, elas não querem ter uma vida com Deus, elas querem ter uma vida eterna. Mas não adianta, meu amado, meu irmão, eu e você deixar Deus de lado aqui,
fazer, aprontar do bem que nós queira, do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, e depois quer uma vida eterna com Deus. Isso é impossível, impossível. Não importa o quanto você está no erro, o quanto você errou, ou até você está se levantando, está se consertando, não importa. Você tem que buscar ter o verdadeiro evangelho genuíno, verdadeiro. Aquilo que vai contra o nosso pecado, a palavra dele vai contra o nosso pecado, contra os nossos erros, contra tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Aí sim nós será atendido por Deus. Aí sim nós será levado com a vida eterna. Mas infelizmente as pessoas não querem ouvir isso. A paz, Vantuíno, Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui, se Deus quiser. Amanhã é a Santa Ceia e nós estamos juntos adorando a Deus 8 horas da manhã, para a glória de Deus. Então, eu não entro aqui falar a palavra de Deus e pedindo para você compartilhar para 100 pessoas, 200 pessoas, 20 pessoas. Não quero isso. Eu não quero chamar a sua atenção para mim. Eu quero chamar a sua atenção para Deus salvar a sua alma, salvar a sua alma. Por isso nós temos que estar atento à voz de Deus todos os instantes. Olha o que vai dizer aqui em Deuteronômio 28, você que é revelação de bênção, né? Você que busca a revelação de bênção, a revelação disso, revelação daquilo outro. Pois é, Deus ele abençoa, Deus ele abre as portas. Se tem alguém que quer nos abençoar, esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus. Ele quer nos abençoar de verdade, de fato, de verdade. Olha o que diz aqui, ó. As bênçãos decorrentes da obediência. O título vai dizer aqui. A bênção decorrente de quê? Da obediência. O ser humano não quer obedecer, mas quer a bênção. O ser humano não quer se prostrar, mas quer ser abençoado. As pessoas não querem realmente dar ouvido a Deus, mas elas querem ser abençoadas. É impossível mesmo. Não adianta você correr atrás de revelação de bênção se você não quer obedecer ao abençoador. É impossível isso. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Quantas pessoas que de fato, de verdade, quer ter bênção? Eu quero ter bênção. Mas eu sei que para mim ter as bênçãos de Deus, eu tenho que obedecer à voz de Deus. Então automaticamente, por causa da obediência, não porque você é melhor do que ninguém, não. Automaticamente, por você obedecer à voz de Deus com perseverança, automaticamente as bênçãos virão sobre a nossa vida. E você tem que colocar essa palavra dentro de nós. E aí que em Deuteronômio vai falar assim, as bênçãos decorrentes da obediência. Você quer ser abençoado? Está aqui a revelação. Aqui, ó, a revelação da palavra de Deus. Mas ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem ouvir, sabe o quê? E que Deus está me mostrando que tem fulano de tal aqui, em nome de tal, que Deus vai abrir uma porta a semana, você entregou um currículo em tal lugar. Essa é a revelação que as pessoas querem. Revelação, não é que eu não acredito, eu acredito em revelação. Primeiramente é da Bíblia. Primeiramente a palavra de Deus. Deus usa qualquer um para revelar? Usa. Mas não é toda hora, todo instante, não. Olha o que diz aqui, ó. Abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Diz assim, se atentamente, veja só. Se atentamente, quer dizer, com todo cuidado, com toda dedicação e perseverança. É como diz lá em Salmo. Se nós meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, com prazer. Aqui está falando com se atentamente, quer dizer, está atento à voz de Deus. Atento à voz do Senhor. Arthur, Leandro, Deus abençoe, Arthur, forte abraço. Então as pessoas não querem dar valor quando você fala o verdadeiro evangelho genuíno, as pessoas não valorizam. Não valorizam. Olha, diz assim, atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Veja só, Deus se coloca como o nosso Deus. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Todo dia que você lê essa palavra, a oportunidade vai estar hoje. Nunca
para amanhã, vai estar sempre hoje. Se você ler essa passagem amanhã novamente, vai estar escrito hoje. Você sabe por quê? Que de pronto, imediatamente, Deus quer que você atenda a Ele. Se tem alguém que quer que atenda a Ele, é esse Deus, o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem, Deus quer que nós escutamos Ele. Deus quer que nós ouvimos Ele atentamente. Para de ficar dando murro em ponta de faca, dias após dias. Querer buscar Deus da sua maneira, da sua forma, e dizendo que quem manda na minha vida sou eu. Ei, ninguém, nós não mandamos na nossa vida. Nós não mandamos na nossa vida. Quem manda é Deus. O fôlego de vida que agora, nesse exato momento, que eu e você estamos respirando pela graça e misericórdia dele, pertence a Ele. Nós não mandamos nossa vida. Quem manda é Ele. Você pode até falar que manda a sua vida, mas você só vai até onde Ele permite. Dali para frente, se Ele não permitir, você não dá mais nenhum passo, nem eu, nem você. Então, meus amados, vamos ouvi-lo atentamente, a voz do Senhor. Deus, Ele trouxe, Deus, Ele diz hoje, se atentamente ouvir e obedecer meus mandamentos. Ele diz assim, ó, hoje te ordeno, Deus falando, todas as nações da terra, hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, aliás, te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem está falando isso é o próprio Criador. Não é um homem isso, um homem que tem que falar no próprio Deus. Quem está revelando isso para a minha vida, para a sua vida, é o próprio Deus, quando todos os dias. Todos os dias. E aí no verso 2 vai dizer assim, ó, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aqui para frente vai falar exatamente das bênçãos. Então por isso que nós temos que estar atentos, meus amados, à voz do Senhor. As nossas lutas, as nossas batalhas, todos os dias, é exatamente viver a palavra de Deus. Porque quem luta por mim e por você é o próprio Deus. Quando, claro, nós vivemos a palavra do Senhor. Quando nós colocamos e posicionamos a viver a palavra de Deus, o próprio Deus faz questão de lutar por mim e por você. Olha que Deus maravilhoso. Mas as pessoas ficam procurando pelo em ovo. Quando diz ditado. E aí é enganado, enganando, aliás, como diz a própria Bíblia, sendo enganado. Enganando e sendo enganado. Você quer isso para a sua vida? Eu não quero. Por mais que eu não sou perfeito. Não, preciso cada dia de Deus. Sem Ele nada posso fazer. E sem Ele ninguém pode fazer nada, aliás. Por isso temos que estar atento à voz do Senhor. Teremos que estar atento à voz do nosso Deus. E aí você vê essa bagunça no meio do Evangelho. Pessoas que trazem revelações, e eu duro que muitas pessoas dão ouvido a isso, rapaz. Eu fico aqui assuntando, e sempre que eu entro numa live que tem alguém revelando, quando não revela maldição, só revela bênção, é outro problema também. Você tem que entender, e você tem que entender. Existe maldição? Existe. Existe as bênçãos de Deus? Existe. Mas está aqui, ó. Ela só vai nos acompanhar a partir do momento que nós ouvirmos a voz de Deus, obedecer a voz do Senhor, colocar em prática a voz de Deus, Deus fará que as bênçãos virá sobre a minha e a sua vida. Assim também a maldição. A maldição, ela só pega na vida exatamente daqueles que não obedecem a voz de Deus. É bíblico isso, tá? É bíblico. A maldição, ela só apega na vida daquele que não teme a Deus, que não obedece a Deus, que não busca o verdadeiro Deus. Mas aquele, como ele diz lá em João, 1 João 5,18, que Deus, aquele que é nascido de Deus, Deus os guarda e protege do maligno. Você vai ficar dando ouvido a essas fábulas de revelação de demônios?
Meu amado, minha amada, você tem que estar atento à voz do Senhor. As pessoas querem ouvir sobre isso aqui, ó, Isaías, capítulo 1, 19. Olha o que diz aqui, ó. Isaías 1, 19. As pessoas querem ouvir isso aqui, né? Pois é, ó, 1,19, vai dizer assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Veja só, o Deus falando através da boca do profeta Isaías, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Olha que revelação maravilhosa, aqui é da própria boca de Deus. Agora, tem um porém. No 20, ninguém quer saber desse 20, né? Pois é. Diz assim, ó: mas, esse mas faz diferença. Mas se recusarde e for de o que? Rebeldes, se for de rebeldes, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor disse. Por isso você tem que entender a palavra de Deus. Deus disse: se quiser de ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. É uma promessa de Deus. É uma promessa do próprio Deus, nosso Senhor, nosso Criador. Mas ele, por outro lado, ele disse que mas se ser rebelde, né? Mas se recusar de for de rebelde. Meus amados, aqui está um grande problema. Quantas pessoas que são rebeldes à palavra de Deus? Quantas pessoas? E são várias, milhares. Elas são rebeldes à palavra do Senhor. Pastor José Santos, que Deus abençoe, meu amado. Um forte abraço, um beijão no coração do meu irmão, tá bom? Então, quantas pessoas que elas são rebeldes, mas elas querem receber as bênçãos. Elas querem ser abençoadas por Deus. Elas querem prosperar. Elas querem ter bênção e aí se enlouquece. Não é verdade? Ou estou falando alguma besteira? E aí faz loucura, mas elas não querem se render aos pés do nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Quem que não quer comer o melhor dessa terra? Todo mundo. Mas elas esquecem que Deus também diz, o mesmo Deus, diz assim, ó: mas se recusarde e for de rebeldes, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor diz. O pior, quem está dizendo é o próprio Deus, é o próprio Senhor que está dizendo isso. Então, para eu e você, quando nós lemos lá em Deuteronômio 28, para que as bênçãos venham nos alcançar, nós queremos que obedecê-la, a voz de Deus, não ser rebelde à palavra do Senhor. Quantas pessoas, milhares, por exemplo, você que procura só a revelação disso, a revelação daquilo outro, mas não entrega a sua vida para Deus, não quer saber se batizar para Deus ter uma vida de conserto para a salvação, como Jesus disse para Nicodemo. Quando Nicodemo foi ter com Jesus à noite, né? E Jesus diz bem claro que ele era mestre. E Jesus explica para ele: ó, vem cá, Nicodemo, ó, você quer o reino do céu? Você quer a palavra de Deus? Então você tem que fazer isso, isso e isso. Isso é a regra. E aí Nicodemo diz: como assim? Jesus diz que nascer de novo. Ele fala assim: mas como assim? Nascer de novo? Como? Tem que entrar no ventre materno e nascer novamente? Jesus disse: ô Nicodemo, você é mestre e não sabe dessas coisas? Claro que Jesus falou com voz blanda, né? Mas aí, veja só uma coisa. As pessoas, elas não querem saber disso. E aí Jesus diz para Nicodemo: Nicodemo, de você não dá para aproveitar nada, com outras palavras. Jesus que diz isso. Com tanta sabedoria, você sendo mestre, com tanta sabedoria que você tem, mas se você não nascer de novo, para nada serve. As pessoas não querem saber de nascer de novo, gente. As pessoas não querem largar o pecado, não querem largar a imundícia, não querem largar
os seus desejos, os seus prazeres, e nem se esforça. Porque, é claro, se eu e você for ver isso aí também, você não queria largar isso. Não vamos ser hipócritas, né? Eu, você exatamente não queria largar essas coisas. Nós queríamos viver nos desejos das nossas carnes, no nosso pecado. Isso é pura verdade. Mas a gente tem que entender o que nos vai nos limpar, o verdadeiro evangelho genuíno. O que vai nos transformar é a palavra de Deus, através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo. Ó, quanta ajuda nós precisamos para que nós venhamos transformar. É isso que nós viemos, que nós temos que entendê-lo. E aí, isso aqui vai cumprir na minha, na sua vida. As bênçãos virão sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a maldição não poderá nos prender. Maldição nenhuma, para aquele que é nascido, lembre bem, para aqueles que é nascido de Deus, a maldição não pode tocá-lo. Quem disse isso? É a própria boca de Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, 18. Deus o guarda para que o maligno não toque. Pastor José disse que é forte. A palavra de Deus, meu amado, é forte, né? Vitorino colocou, eita glória, aleluia, né? Para a glória de Deus. Por isso que nós temos que estar atentos à voz do Senhor. E outra coisa, aquele que está firme em Deus, arma nenhuma prosperará contra aquele que está em Deus. Você não pode ter medo de servir a Deus por causa do inimigo, ou por causa disso, ou por causa daquilo ali. Porque toda arma forjada, Deus, em entre providência, ela vai ser aniquilada. Pelo poder do próprio Deus. Pelo poder do próprio Deus e através da sua obediência. Isso aí está lá em Isaías 54, 17. Olha aqui, ó. Eu estou em Isaías também aqui, deixa eu ver. Só um pouco para frente, ó. 54, 17. Olha que benção. Não tenha medo de maldição. Não tenha medo de situações que levantam contra você. Olha o que diz aqui, ó, 54, 17. Toda arma forjada, quer dizer, arma preparada. Arma forjada é arma preparada. Arma molada. São armas preparadas. E diz assim, está dizendo toda arma forjada contra ti não prosperará. E aí vem mais a língua, e toda língua que usar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a bênção do servo do Senhor, ó, as bênçãos do servo do Senhor, é o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa. E tem pessoas que não dão ouvido. Isso aqui que é a revelação da palavra de Deus. E as pessoas não ouvem a palavra de Deus. Você conta qualquer mentira para as pessoas, elas acreditam. Mas você diz para ela que ela está guardado pela palavra de Deus, nenhuma arma prosperará se ela obedecer a voz do Senhor. Se ela andar nos caminhos da justiça. Se elas buscarem em primeiro lugar o reino do céu, Deus protegerá, Deus guardará. E toda armadilha não vai prosperar contra você. Mas as pessoas preferem dar ouvido a palavras de mentira. Pessoas que vão de um canto ao outro, porque tem revelação disso, porque aquilo outro tem revelação daquilo outro. E aí tem revelação de enganos. Está aqui também, ó. Aqui em Isaías 45, vai nos dizer que eles vão ter só palavra de enganos. Olha aqui, deixa eu achar aqui. Aqui no 21, Isaías 45, aliás, 21, vai dizer assim: declarai e apresentai as vossas razões. Qual a razão que nós temos perante a Deus? Qual é o tipo de razão? Qual é o tipo de razão? E diz assim: quem toma conselho uns dos outros. Tem pessoas que preferem tomar conselho um dos outros do que tomar conselho de Deus, de que observar a palavra do Senhor. E aí são enganadas, são iludidas, enganadas por fábula mentirosa.
Porque a pessoa que não quer a verdade de Deus, ela chega ao pleno conhecimento que Deus é o único Deus. Ela tem o pleno conhecimento que Jesus morreu por ela, certo? Que Jesus sacrificou a sua vida por todos nós. Ela chega a esse conhecimento. Ela chega ao conhecimento que ela tem que se batizar. Ela chega ao conhecimento que tem que nascer de novo. Chega o conhecimento dela que ela tem que largar o pecado, os erros, que conduzem ela para o inferno, jogam ela contra Deus. Ela tem todo esse conhecimento, mas ela prefere viver no engano. E aí, pessoas para enganar elas, é o que não vai faltar. Ainda mais nos últimos dias, eu te mostro na Bíblia isso. Lembra dos 400 profetas que profetizava dizendo para Acabe, sobe, porque Deus entregará o povo da Síria nas tuas mãos. Isso 400 profetas. E aí o Acabe tinha chamado Josafá, lembra? Está lá em 2 Reis, se não me engano. É 2 Reis 22. E aí esse Josafá fala para o Acabe, o rei de Israel. Fala assim, não tem por acaso algum homem aqui de Deus que podemos consultar a palavra de Deus? Isso que é a pessoa ter a visão de Deus. Isso que é a pessoa olhar para Deus. Temer a palavra do Senhor. Acabe não temia, mas ele sabia. Acabe não obedecia, mas ele sabia. Acabe não se converteu, mas ele sabia. Ele sabia do profeta, ele sabia de Deus. Mas ele escolheu a mentira e morreu por ela. Morreu pela mentira. Tiver de morrer, meu irmão, eu e você, vamos morrer lutando pela verdade. Em Cristo Jesus. Não pela mentira. E aí o Acabe preferiu os 400 profetas que mentiam para ele. Ele sabia que os profetas estavam mentindo para ele. Porque ele tinha o conhecimento do verdadeiro profeta. Quando Josafá falou para ele, não tem algum homem de Deus que podemos consultar a verdadeira palavra de Deus? E esse Acabe falou, tem um tal de Micaias, mas ele só profetiza contra mim coisas ruins. Só profetiza coisa ruim. Por quê? Porque Acabe não queria obedecer a Deus, mas ele sabia que tinha que obedecer. Mas ele não queria. Tem quantas pessoas que elas não são inocentes, elas sabem que tem que obedecer a Deus, mas elas não querem. Elas sabem que tem que se batizar, mas elas não querem. Elas sabem que tem que se consertar perante a Deus, mas elas não querem. Mas elas preferem o engano, a mentira. Elas preferem ter um evangelho fácil, que não incomoda o pecado dela. Que não tira ela do condomismo, das coisas que ela quer fazer, dos desejos, prazeres. Ela não aceita, mas ela sabe que precisa. E Acabe continua acreditando nos 400 profetas que mentia. Falava uma voz só, os 400. Falava só uma voz. Vai que Deus entregará nas suas mãos aquele povo da Síria. É igual hoje, essa revelação de hoje de mentira de Satanás. Se você não quer nascer de novo, você sabe. Isso é forte que eu falar, hein? Você sabe que tem que nascer de novo, você não quer. Você sabe que tem que largar os erros, o pecado, você não quer. Você sabe que tem que obedecer a Deus e viver uma vida santa para com Deus, você não quer. Você não quer de jeito nenhum. Mas você quer viver no engano, nas coisas enganosas, que não incomodam os seus pecados, que não incomodam os seus desejos, os seus prazeres da carne. Eu tenho uma notícia ruim para você. Só vai resultar nisso em morte. E essa morte não é o morrer que todo mundo vai passar aqui na terra deste corpo, não. Essa morte é a morte da alma, sofrimento eterno. E Acabe, ele preferiu acreditar nos 400 profetas mentirosos de que acreditar no profeta de Deus. Hoje o mundo está cheio disso. As pessoas acreditam em tanto profeta falso, de várias maneiras, de várias formas, e não acreditam em nenhum que fala pela palavra de Deus verdadeira. Infelizmente o mundo está dessa maneira hoje. E aí Acabe decide, é a decisão dele, tá? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o verdadeiro profeta. O Acabe conhecia o verdadeiro profeta. Mas ele preferiu os 400 mentirosos.
E aí ele vai para a guerra, para a luta, com a palavra de mentira, e é morto por causa disso aí. É tanto que ele sabia e preferiu acreditar na mentira, porque ele mandou prender o verdadeiro profeta. E falou: prende esse homem aí. E aí ele vai para a batalha, para a guerra. Tenta exatamente querer passar a perna em Deus. Ele tenta isso, porque ele se veste, ele tira a roupa real de rei e se veste exatamente de soldado. Tem muitas pessoas assim disfarçando. Nós não podemos viver uma vida de disfarce. Não vai adiantar, perante a Deus não adianta. Perante a Deus não vai adiantar nunca. Nunca adiantou e nunca vai adiantar. Então por isso vamos dar ouvido à voz de Deus. Amém? Nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós estamos, se Deus nos permitir, aqui mesmo na nossa casa, na garagem, adorando esse Deus, clamando esse Deus todo-poderoso, para a glória do nosso Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Outra oportunidade que Deus nos der, nós estaremos aqui de volta falando da palavra dele novamente. Você que ficou até aqui, Deus abençoe. Você que entrou, saiu, Deus te abençoe. Você que vão ouvir esse vídeo, seja lá o dia ou a hora que for, que Deus abençoe sua vida grandiosamente. E o segredo é obedecer, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para não ser enganado, iludido com fábula mentirosa. Amém? Forte abraço, Deus abençoe.